Olá! Seja muito bem-vindo à nossa conversa sobre o dia 4 do Plano de Leitura Anual da Bíblia. Hoje, a gente vai conectar os pontos entre leituras que à primeira vista parecem bem distantes, mas que contam uma única grande história. Olha só o nosso roteiro de hoje. Vamos mergulhar na fé de um soldado romano, acompanhar o fim do dilúvio, entender a aliança do arco-íris, ver como o mundo recomeçou e, por fim, encontrar paz numa oração. Parece bastante coisa, né? Mas você vai ver como tudo se encaixa perfeitamente. Então, bora começar lá no Evangelho de Lucas. Aqui, a gente já de cara se depara com duas demonstrações de autoridade e misericórdia que são, assim, impressionantes. E aqui a gente já vê um contraste muito interessante. De um lado, Jesus responde à fé inacreditável de um centurião. Ele nem precisou ir até a casa do homem. Do outro, ele age por pura compaixão ao ver uma viúva sofrendo, sem que ela nem pedisse nada. Isso nos mostra que o poder de Deus se manifesta tanto em resposta à nossa fé, quanto por sua própria e soberana misericórdia. O próprio Jesus fica maravilhado. Ele diz que nem em Israel encontrou uma fé daquele tamanho. Pensa só, um oficial romano, um estrangeiro, entendeu a autoridade espiritual de Jesus de uma forma única. Ele sabia que uma palavra de Jesus era o suficiente, assim como a palavra dele comandava seus soldados. Guarda essa ideia de autoridade, porque ela é o fio que vai costurar todas as leituras de hoje. Agora, vamos dar um salto lá para Gênesis para ver essa mesma autoridade agindo numa escala, digamos, cósmica. Olha, as águas do dilúvio não sumiram do dia para a noite, não. Foi um processo longo. A espera de Noé dentro da arca durou meses. Cada etapa, desde ver os picos das montanhas até a terra finalmente secar, foi um verdadeiro teste de paciência e uma aula sobre confiar no tempo de Deus. E esse processo todo cuidadoso mostra que Noé estava testando as condições do novo mundo. Ele não agiu por impulso. Mandou um corvo, depois uma pomba que voltou, esperou mais uma semana, mandou de novo, e aí sim ela veio com um sinal de vida. Só depois de mais uma confirmação é que ele entendeu o que era seguro. Isso é sabedoria, é prudência. Com o mundo totalmente renovado, Deus estabelece uma promessa fundamental. E o mais incrível, não é só para a humanidade, é para toda a criação. Então, é importante entender isso. Uma aliança na Bíblia é muito mais que um acordo. É um pacto super sério, uma promessa que não pode ser quebrada. E essa aqui não foi só com Noé e sua família. Foi um pacto eterno com o próprio planeta Terra. E os termos são muito claros. A promessa: nunca mais a vida será destruída por um dilúvio. As partes envolvidas? Deus, a humanidade e todo ser vivo. É para sempre. E o sinal dessa promessa é o arco-íris. É Deus se comprometendo de forma unilateral a preservar a vida. Com isso, o arco-íris se transforma. Deixa de ser só um fenômeno natural e passa a ser um lembrete divino de graça e fidelidade. Toda vez que a gente vê um no céu, é um lembrete dessa promessa eterna. Mas esse novo começo não foi um paraíso perfeito. A história logo nos mostra que ele ainda carregava as sementes da fragilidade humana. E esse contraste é chocante, né? Num momento, Deus dá a ordem para a vida florescer. Cresçam, se multipliquem. Logo em seguida, vemos Noé, o herói da história, caindo em desgraça, o que gera vergonha e conflito dentro da família. Isso mostra que mesmo depois de um reset do mundo, a natureza humana continuava ali, complexa e falha. A partir desses 3 filhos, a história se espalha pelo mundo. A famosa Tabela das Nações, em Gênesis 10, é como se fosse a árvore genealógica de toda a humanidade, mostrando a origem da diversidade de povos e culturas que existem até hoje. Bom, depois de viajar por essas narrativas gigantescas da história da humanidade, a gente aterrissa agora numa perspectiva muito mais íntima, a resposta pessoal de alguém a Deus, lá nos Salmos. A gente acabou de ver o poder de Deus sobre a doença, sobre a morte e sobre a própria natureza de forma avassaladora. Então a pergunta que fica é: como uma pessoa encontra a paz no meio de um mundo tão complexo e por vezes tão quebrado como a gente viu em Gênesis? O Salmo 4 nos dá a resposta. Ele tira o nosso foco do caos lá fora e coloca na segurança que vem de dentro, uma segurança que só encontramos em Deus. E aí está a conexão final. O mesmo Deus com autoridade sobre as águas do dilúvio e sobre a morte é aquele que nos dá paz para deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Se essas conexões estão te ajudando na sua leitura, que tal curtir este material e seguir o Pneuma BR? Assim a gente continua essa jornada pela Bíblia juntos, dia após dia.
E assim, a leitura de hoje nos deixa com essa reflexão. O mesmo Deus que agiu de forma tão grandiosa, comandando as águas e curando os doentes, também oferece uma paz pessoal e profunda. A questão que fica é: quando as águas da nossa vida se agitam, onde nós buscamos segurança?